Um filme? Beleza. Hoje eu vou tentar acabar esse capítulo, senão a gente acaba na próxima aula. Teoria de Calderon-Zygmunt, parte 3. Tá? Essa semana, vamos fazer o seguinte, eu vou querer dar aula hoje e quinta. Tá? Então, nessa semana, nós vamos fazer a nossa próxima aula na quinta. Tá? Então, a aula 20 é na quinta-feira, às 5. O auditório já está reservado. Depois eu vou mandar um e-mail para o vídeo com o calendário daqui até o final, Anderson, tá bom? E não temos aula nessa sexta. Próxima aula só na outra terça. Semana que vem continua normal, tá? Então, a aula que vem é na terça. Terça da semana que vem é... Hoje é 5, né? Então, dia 12. Dia que vocês entregam a lista. Tá? Então, não tem aula nessa sexta. Vou fazer aula só 2 aulas essa semana. Terça e quinta às 17. Tá? Muito bem. Então, vamos revisar um pouco de onde a gente parou. Tá? Nós estávamos considerando operadores de convolução. Nós estávamos considerando operadores do tipo P de F, F convolução com certo núcleo K, né? Onde K é um núcleo singular. Nós estávamos no processo de estabelecer limitação LP para esse cara aqui. Tá? Então, a gente passou por um processo onde a gente, primeiro, começou com um núcleo que não era singular, tá? E provamos, assim, então, o meu T de F era um operador bem definido, e a gente provou essa limitação, só que com a peculiaridade, né? Então, nosso primeiro teorema, se vocês lembram, né? A gente estabelecia isso para um K em L2, né? Satisfazendo algumas propriedades. Então, a primeira que a gente pediu foi que o K-chapéu fosse limitado, L infinito para o K-chapéu menor que B, e a segunda condição era que a gente tinha um gradiente de K de x fosse menor ou igual do que um B sobre x elevado a n mais 1. A gente começou com essas duas condições aqui, e a gente provou isso aqui implica asterisco, né, com essa constante CP não dependendo da norma L2 de K. Me corrijam se eu estiver errado, mas acho que quem só começou assumindo isso daqui. Depois, a gente passou para por assim dizer, uma hipótese mais fraca do que essa 2. Depois a gente trocou, ainda, vamos botar aqui teorema 2, que na verdade eu chamei de corolário desse teorema 1, era as mesmas hipóteses, K em L2, só que agora transformada de Fourier limitada, né? E a segunda condição, eu trocava essa 2 aqui por um 2', que era agora a minha condição de Hormander, né? K de x menos y menos K de x dx, onde x fosse maior ou igual que 2y, que isso aqui fosse menor ou igual que b. Ou seja, esse CP aqui só dependia essencialmente da dimensão e desse B que você botava aqui. Né? Essa condição 2 aqui é', forte do que essa 2', no sentido de que 2 implica 2', com esse B' aqui, né? Que é uma função do B e da dimensão. Tá? E aí a gente essencialmente usava o teorema 1 para concluir o teorema 2. A mesma coisa. Só desses dois teoremas, né? Esse operador aqui era um operador bem definido numa classe de funções densa. Né? Então, o meu K aqui em ambos os casos já pertencia em L2, eu poderia, por exemplo, definir esse operador aqui para F pertencente a L1, se você quisesse. Né? L1 convolução com L2, mora em L2. Então já estaria bem definido, a priori eu não precisaria me preocupar.
Tá? O nosso teorema 3, a gente de fato abordou, né, isso aqui, esses dois primeiros teoremas foram na primeira aula de teoria de Calderon-Zygmunt. Nosso teorema 3 a gente realmente abordou o problema em si, né, de considerar um núcleo singular. Quer dizer, a gente já estava abordando aqui nesses primeiros dois teoremas. A prova já foi a prova correta, só que o enunciado ainda não estava enunciado correto, né, o enunciado mais geral possível. Mas a prova já mostrava toda a generalidade, todo o poder das considerações geométricas da decomposição em cubos, tá? Decomposição de Calderon-Zygmunt. O nosso teorema 3, a gente de fato atacou o problema, né? A gente agora considerou, a gente vai remover essa hipótese aqui, né? Nós vamos trocar por outra. Então, a gente pediu no teorema 3, três hipóteses, que K fosse agora um cara que tivesse apenas um decaimento da ordem de B sobre X a N. Segundo, mantendo essa condição aqui, a condição de Hormenda. Fosse menor ou igual que B. E terceiro, agora eu vou pedir uma certa condição de cancelamento, né? Ou seja, que a integral em qualquer anel, vamos botar aqui R1 menor ou igual que X, menor ou igual que R2, de K de X dx fosse zero, né? Limitação, no sentido singular mesmo, né? Agora essa função, se eu só limito por B sobre X elevado a N, ela já não mais pertence a L1, não pertence a nenhum LP a priori, tá? Pelo menos não se você incluir a origem e o infinito ao mesmo tempo, né? Minha condição de Hormenda e a condição de cancelamento, né? Nessas três condições aqui, tá? Eu não posso chegar para você e definir a priori esse operador T de F como sendo F convolução com K, né? Porque a princípio isso aqui pode não estar bem definido, né? Então o processo para você fazer isso é você de fato considerar, você truncar o seu K, então você define Kε como sendo K de X, né? Se o X for maior ou igual que ε e zero, né? Caso contrário. E aí você define o operador Tε de F como sendo F convolução com Kε. Tá? Uma vez que você truncou fora da origem, porque você truncou perto da origem, né? Só restando a parte de fora, esse seu Kε pertence a L2. Então, esse Kε aqui pertence, na verdade, a qualquer LP para P maior do que 1. Né? E a gente provou o quê? A gente provou que esses operadores aqui, a conclusão é que, então, esses operadores Tε de F são limitados no espaço LP, tá? Para 1 menor do que P menor do que infinito, né? Onde essa minha constante Cp aqui independe de ε. Isso aqui é o mais importante. E a gente, no final da aula passada, analisou essa família num subespaço denso, né? Se você pegar as funções sem infinito de suporte compacto, esses caras de fato convergem para um limite, tá? Na norma LP, e como o limite na norma LP existe para um subespaço denso, e a limitação na norma LP é uniforme, independe de ε, então a gente viu a segunda parte, né? Esse aqui é o A, e o B é aqui o limite. Quando o ε vai para zero, de Tε de F existe, e é um cara que eu vou batizar, esse aqui é um cara que eu vou batizar de T de F. Esse limite na norma LP, menor do que P, menor do que infinito. O T de F é o limite LP desses caras. Tá? Eu não estou falando ainda de limite pontual, né? Isso aqui é uma coisa que a gente vai falar hoje ou na próxima aula. O limite desses Tε de F é que a gente provou que existe na norma LP, né? Portanto, a partir daqui você pode garantir que existe uma subsequência que converge pontualmente, que é TP, mas você não pode ainda garantir que esse Tε de F converge pontualmente para esse T de F aqui, não. Tá? E as ferramentas para provar isso daqui eram essencialmente usar os outros teoremas, né? Uma vez que você faz esse truncamento aqui Kε,
Esse Ky pertence a L2, em particular você pode usar os teoremas anteriores, né? Desde que você prove essa condição aqui. Tá? Quer dizer, essa condição 2' valia também para o Ky, a gente viu, né? Vale para o K, vale para qualquer Ky, e a gente provou que com a constante não mudando, né? Ou mudando só por multiplicando por um C que só depende da dimensão, e o que a gente provou foi que essas três condições, na verdade, implicam essa daqui também, para todo o Ky. Não só implicam essa, como esse B' que aparece aqui, no Ky chapéu, quer dizer, a transformada de Fourier desse Ky, a maior parte do trabalho na aula passada foi para provar que a transformada de Fourier do Ky chapéu não depende, é limitada com certa cota superior que não depende do epsilon. Tá? Então, você volta para as condições desse resultado aqui, onde você tem B' que não depende do epsilon, portanto, vale isso daqui com a constante independente do epsilon. Uma vez que a gente viu que essa constante só depende desse B ou B' ali, e não depende da norma L2 do K. Eu particularmente acho essa maneira de escrever, de você ver as coisas, muito instrutiva, né? E essa é uma das coisas que eu fico maravilhado com a escrita do Stein. Às vezes ele consegue pegar coisas difíceis e isolar em pedaços que não são tão difíceis, né? Que são compreensíveis, né? E as coisas parecem, de certa forma, naturais, né? Você pegar um problema difícil, considerar um problema modelo aqui, onde as coisas estão todas bem definidas, mas aqui que na ideia da prova é que mora realmente o perigo, né? E com isso você pode fazer coisas bem mais gerais. Tá? Corolário disso daqui é que você pode aplicar, por exemplo, tá? Corolário desse teorema. Isso aqui dá uma reprova, né? Prova de novo a transformada de Hilbert. Tá? Onde esse teu núcleo K, você está em uma dimensão e o K de x é 1 sobre πx. Né? E na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre essas transformadas de Ries. Que são essencialmente análogos multidimensionais para a transformada de Hilbert, onde você poderia considerar esse K de x aqui como sendo essencialmente xi sobre módulo de x a n mais 1. Né? Se você escrever o x como sendo x1, xn. Essa aqui é a transformada de Ries associada à coordenada i. É um núcleo que satisfaz essas propriedades aqui. Tá? A maneira mais fácil de você checar a limitação é essencialmente trivial, né? A definição, o cancelamento também é trivial, porque você está pegando coisas ímpares. Tá? E a maneira mais fácil de você checar essa condição de Hormeder, na maioria dos casos, vai ser ver que o gradiente é limitado por 1 sobre x a n mais 1. Esse gradiente implica isso daqui. Né? Esse é mais fraco, mas na maior parte dos casos práticos você tem aquilo ali. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso aqui na próxima aula. Em particular, esse daqui vai te permitir encontrar essa norma, essa cota W2P para o Laplaciano. Né? Um resultado que vocês provaram foi que se você pegar uma função sem infinito de suporte compacto, né, o resultado que vocês fizeram na lista foi mostrar que qualquer norma L2 df, dxi, dxj, né, qualquer norma L2 de qualquer derivada segunda é controlada pela norma L2 do Laplaciano da f. Vocês não fizeram isso aqui na lista? Isso aqui para L2 é fácil, né? É só você fazer a transformada de Fourier e usar a média aritmética, média geométrica do lado da transformada de Fourier. A mesma cota vale, aqui está vendo uma constante aqui, né? A mesma cota vale se você trocar o L2 pelo LP. A norma LP do Laplaciano controla qualquer norma LP de derivada segunda. Tá? E para isso aqui você vai ter que usar a teoria de integrais singulares, mais especificamente a transformada de Ries. Né? Esse é um dos motivos pelos quais a teoria elíptica vale. A teoria de EDPs elípticas está toda baseada nesse tipo de resultado. Né? A norma LP do Laplaciano controla a norma LP de qualquer derivada segunda. Então, moralmente falando, se uma função tem um Laplaciano, o Laplaciano está em LP, então a função está no espaço Sobolev W2P.
ela tem todas as derivadas segundas, e as derivadas segundas estão todas em LP. Né? Então, volto a falar isso na próxima aula. Muito bem. Hoje eu queria, né, vou continuar ainda falando um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro do Stein. O próximo teorema do capítulo, na verdade, é um digamos assim, um caso particular desse daqui, tá? De interesse. Porque isso aqui ainda parece um pouco obscuro, né? Isso aqui está muito geral e você não vê, de fato, quem é esse operador T de F que você definiu, né? Por exemplo, no caso da transformada de Hilbert, você pode fazer a convolução com 1 sobre πx, mas uma das caracterizações, e talvez a mais interessante para aplicações, é você saber que o multiplicador da transformada de Hilbert, quando você olhar para ela no lado de Fourier, o TF chapéu é um I sinal de Xi vezes o F chapéu de Xi. Então, isso aqui para a gente é muito mais interessante. Né? Então, em outras palavras, esse operador aqui, T de F, você acabou provando, né, que ele é, já que ele é o limite LP dessa família, essa família satisfaz essa limitação, o T de F também é limitado de LP para LP. Em outras palavras, ele é limitado de L2 para L2. Você gostaria de saber, por exemplo, quem é a transformada de Fourier dele. Você pode escrever como multiplicador. Né? Na verdade, você pode. Esses operadores aí, em geral, são operadores de convolução, eles comutam com translações. Né? Então, se vocês... só uma nota aqui breve, né? Você tem caracterizações para operadores que comutam com translações. Isso aqui foi uma parte que eu, na verdade, não falei muito, mas vocês podem ver, isso aqui está no capítulo 1 do outro livro, né, do Stein Weiss. Moralmente falando, um operador que comuta com translações, se eu te der uma limitação L1 ou uma limitação L2, ele essencialmente é um operador de convolução. Todo operador de convolução comuta com translações. Comutar com translações é fácil, né? Se tal for a translação, o que eu estou querendo dizer é que tal A, T, tal menos A, é essencialmente o T. Isso aqui é comutar com translações. Como operadores, tá? Tal A atuando numa função é f de x menos A. Você pega o operador translação, por um ponto, né, e eu dizer que meu operador T comuta com as translações, eu estou querendo dizer isso daqui. Tá? Então, T comutar com as translações, se eu te der mais a informação de que T é limitado, T leva o L1 no L1, forte. Tá? Então, isso aqui, essencialmente, me diz quem é o T. O T tem que ser, o T de F tem que ser F convolução com a medida de Borel. Né? Se eu disser que o T é limitado de L2 para L2 e comuta com translações, então isso aqui também já me dá o D. Já me dá o T. O T tem que ser F convolução com uma G. Tá? Uma G em L1. Na verdade, não só isso. Na verdade, o T tem que ser dessa forma, convolução com medida de Borel. Nesse outro caso aqui, se ele é limitado de L2 para L2, então a transformada de Fourier dele tem que ser dada por ele tem que ser um operador dessa forma. No lado de Fourier, ele é a minha F chapéu multiplicado por um multiplicador, e esse multiplicador é L infinito. Esse cara aqui pertence a L infinito. Um exemplo disso é a transformada de Hilbert, por exemplo. Observe que qualquer convolução com função L1, né? Você pegasse uma função, você pegasse o T de F como sendo F convolução com a G em L1, isso aqui dá um operador que mapeia o L2 no L2, convolução com função L1. Do lado de Fourier, isso aqui fica F chapéu vezes G chapéu, se a G está em L1, G chapéu é limitado, então isso aqui faz parte disso, né? Mas isso aqui é mais geral um pouquinho, por causa de exemplos como a transformada de Hilbert.
onde isso aqui você não tem propriamente a convolução com a função L1, na verdade não é, convolução com um kernel singular, mas que do lado de Fourier você tem essa propriedade aqui. Isso aqui são dois teoremas no final do capítulo do capítulo 1 do Steinweiss, que vocês podem dar uma olhada lá na prova. Tá? Isso aqui não é trivial não, tá, gente? Isso aqui são dois teoremas que você tem que aprender um pouquinho sobre distribuições temperadas e ver a teoria de distribuições, que aparece lá no final do capítulo. Mas vale a pena dar uma olhada. Tá? Essa é a minha nota 1. Tá? Nota 2 é o seguinte. Né? Então, assim, toda análise harmônica no RN, ela está baseada, né, ela leva em consideração, obviamente, as transformações que você tem no RN. Então, muita da coisa que vai ser falado aqui está baseado com essa estrutura aditiva do RN, né, onde você pode realmente considerar a operação de grupo. As translações aqui no RN é a operação. Então, se você ouvir falar de análise harmônica em outros tipos de grupo, ele vai sempre estar levando em conta a operação de grupo dessa forma aqui. Né? Só que o RN, além da operação de grupo, tem a operação de... Você pode, por exemplo, fazer dilatações, ou você pode, além, parte também do grupo de simetria, você pode fazer reflexões, rotações, coisas do tipo. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre operadores e as suas relações com esse grupo de rotações quando a gente falar de esféricos harmônicos, daqui a algumas aulas. Né? Mas, em particular, esses operadores que comutam com dilatações também, tá? São de interesse particular. Então, aqui você tem dilatações, você pode considerar a dilatação tal, eu já usei para lá, né? Falta de uma letra melhor, vamos chamar aqui de, sei lá, Φ é ruim, né, meu? Me dá uma letra boa para o operador de dilatação. Sigma, vamos chamar um sigma aqui. Um sigma delta de F, né? X aqui é simplesmente F de delta X, se você quiser. Tá? Então você pode se perguntar, tá? Se eu te der um operador de convolução, F, convolução com K, tá? Esse aqui é o meu operador T de F. Se você fizer a conta, se você fizer o operador de dilatação sigma epsilon desse lado, sigma epsilon menos 1, sigma epsilon desse lado, né? Isso aqui vai te dar F convolução com o teu K epsilon. O K epsilon que todo mundo conhece, tá? O K epsilon de X é igual a epsilon menos N, K de X sobre epsilon. Tá? Que vocês fazem a conta, talvez aqui eu esteja trocando epsilon com sobre epsilon. Vamos fazer a conta para ver. Né? Essencialmente aqui dilatações, de um lado, implica que dá um novo operador de convolução, só que agora o kernel é o K epsilon. Tá? Se você quiser que o seu operador F, que o seu operador T comute com as dilatações, então você pegar sigma epsilon menos 1 T, sigma, se você quisesse que isso aqui dá T, isso aqui é essencialmente equivalente a você pedir que o teu K seja igual ao K epsilon. Para todo epsilon. Tá? Mas pedir que o K seja igual ao K epsilon para todo epsilon é pedir que o K seja homogêneo de grau menos N. Essa aqui é a mesma coisa que pedir que o K, né, se você escolher de X sobre epsilon, seja igual K epsilon de X seja igual ao K de X para todo X, é você pedir que o teu K de epsilon X seja igual a epsilon N. Epsilon menos N kx, né? Então, deixa eu trocar aqui. Deixa eu deixar do jeito que está aqui. X sobre E. Deixa eu deixar assim. Epsilon x, epsilon menos N kx. Esse aqui é o que está escrito aqui. Né? Ou seja, K é homogêneo de grau menos N, se você quiser. Homogêneo de grau menos N. Que são esses caras aqui, né? Esse cara aqui é homogêneo de grau menos 1. Esse cara aqui é homogêneo de grau menos N. Se eu pegar o x e trocar por epsilon x, né? Eu vou estar dividindo por epsilon N.
Então, esse operador aqui tem um lugar especial em nosso coração. Né? Operadores que comutam com convolução e comutam com dilatações. Né? Então, são operadores de convolução, em geral, operador de tipo integral singular, né, se você quiser. Toda vez que eu falar operador de convolução, entenda nesse sentido mais geral. Né? Um operador integral singular é moralmente um operador de convolução, um processo de limite. Né? Então, esses são operadores de tipo convolução, nesse sentido, com núcleos homogêneos de grau menos n. Então, aqui vai ser conveniente a gente escrever esse meu k de x, então, um certo ômega de x sobre x a n. Está aqui o cara que está responsável pela homogeneidade de grau menos n. Né? Então, se eu escrever dessa forma, esse meu ômega de x vai ser homogêneo de grau zero. Tá? Ou seja, vai ser uma função que é constante ao longo de dilatações. Você só precisa definir esse seu ômega onde? Você só precisa definir esse seu ômega na esfera Sn-1. Né? Aquele definido aqui é o mesmo cara definido aqui. Então, vamos investigar operadores desse tipo aqui, onde o ômega é homogêneo de grau zero, e vamos tentar aplicar o nosso teorema anterior, agora botando condições, né? Uma vez que eu chamei meu k de ômega sobre x a n, eu vou dar condições sobre esse núcleo agora ômega, para me garantir que meu teorema anterior vale. Tá? Então, pronto. Então, deixa eu escrever o enunciado da aula do teorema principal de hoje, primeiro. Depois a gente vai começar a pensar. Até aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo, né? Então, o teorema de hoje é esse. Vocês podem ver o que é que vai acontecer, né? Eu quero usar, lembre que eu quero usar o meu teorema anterior. As condições sobre o meu k que eu tinha no teorema principal era que o k de x fosse limitado por uma coisa assim, x a n, o que moralmente já é. Tá? 2, qual era a outra condição? Era a minha condição de Hormender, né? K de x menos y, menos k de x dx. Isso aqui fosse limitado. Isso aqui exige uma certa continuidade do meu k, tá? Porque tem que estar cancelando aqui, né? A gente viu, por exemplo, que isso daqui é verdade se o gradiente de k for da ordem 1 sobre x a n menos 1. Tá? Em particular, k tem que ser contínuo para esse cara aqui valer. E a condição 3 era que a integral de k, sem módulo nem nada, sobre anéis, R1 menor ou igual que x menor ou igual que R2, fosse zero. Que a k se cancelasse sobre anéis. Tá? Uma vez que eu tento escrever minha k dessa forma, como uma função definida na esfera, tá? Aqui eu estou na minha esfera Sn-1, sobre um x a n, essa condição 1 aqui, naturalmente, é satisfeita se eu suponho que a minha ômega é limitada. Tá? Então, é razoável aqui, eu suponho que a ômega é limitada. Tá? E aí já me mata essa condição 1. Essa condição 3 aqui, então isso aqui seria para ajudar 1. Para ajudar nessa condição 3, né, se você simplesmente integrar k dessa forma, passar para coordenadas polares, né, a minha ômega aqui, lembra que ela é homogênea de grau zero. Se você passar para coordenadas polares isso daqui, a 3 é essencialmente equivalente ao fato de você pedir que a integral de ômega de, vou botar aqui x' dx' na esfera seja zero. Se a integral na esfera é zero, tá? Como essa ômega é constante, só depende do ângulo, né? Integral, se a integral nessa esfera é zero, tu faz as coordenadas polares e a integral em cada anel dá zero. Isso aqui é uma conta trivial, isso aqui é simplesmente reescrever 3 em coordenadas polares. Então, a gente vai assumir que a minha ômega é limitada e a minha ômega de
tem integral zero na esfera. Né? Resta essa condição 2, que é um pouquinho mais misteriosa. Né? O que é que eu preciso, né? Na verdade, eu não preciso encontrar uma coisa equivalente a 2, eu preciso encontrar alguma condição que implique 2, para que eu possa usar o meu teorema. Tá? Preciso encontrar uma certa coisa que implique 2. Uma certa condição de continuidade na minha ômega que vai me garantir um decaimento desse tipo. Tá? Então, não existe só uma possibilidade de você fazer isso, né? Existem algumas generalizações, tá? Mas um dos resultados que eu acho que é geral o suficiente, que é o que o livro mostra, é que você pode considerar uma condição de continuidade dada da seguinte forma. Né? Por exemplo, se você pegar a sua ômega e definir como, vamos botar aqui ômegazinho de delta, tá? Isso aqui é o sup, com x' e y' pertencentes a Sn-1, dois vetores em Sn-1, x' menos y' menor ou igual que delta, ômega de x menos ômega de y. X' e y'. Estou botando aqui linhas para os pontos na esfera. Tá? Então, se você pegar 2 pontos na esfera, dado delta, eu vou pegar a maior distância entre 2 pontos na esfera, entre o ômega de x' e o ômega de y', onde os pontos distam no máximo delta. Esse aqui é o módulo de continuidade. Tá? É esperado que essa função ômega seja, digamos assim, contínua, para que essa que essa K possa ser contínua também, mas mais do que isso, a K tem que satisfazer essa condição de decaimento. Tá? Então, a ômega ser contínua implica que esse ômegazinho de delta vai para zero quando delta vai para zero. Tá? Uniformemente contínua, por assim dizer. Tá? Só que você vai precisar um pouquinho mais do que isso. E você tem esses certos módulos de continuidade aqui, devido chamado Dini Type Conditions. Tá? Que é uma coisa desse tipo aqui. Se você integrar de 0 a 1, esse ômega de delta, isso aqui é finito. O que quer dizer isso? Não só esse cara aqui tem que estar indo para... vamos botar por assim dizer... Não pode ter nenhum ponto de descontinuidade nesse negócio aqui, né? Porque senão, se tivesse um ponto de descontinuidade, esse ômega de delta não iria para zero quando o delta fosse para zero, e 1 sobre delta não integra. Tá? Então, isso implica em particular que a função é contínua. Né? Então, isso aqui implica contínua. Claro que se a função for Lipschitz, se esse negócio aqui for menor ou igual do que uma c vezes o delta, isso aqui dá integrável, c delta corta com delta, fica integral de 0 a 1 de c que dá integrável. Se ela fosse menos do que, se ela for Lipschitz ou qualquer C1, C1, C2, C infinito, isso aqui obviamente vale, se ela for suave. Se ela for menos que Lipschitz, se ela for holder contínuo, né, se esse negócio aqui for menor do que um C vezes delta alfa, um holder contínuo para alguma alfa maior do que zero, observa que isso daqui vai também ser integrável. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que é uma função que satisfaz uma condição desse tipo aqui, ela é contínua, mas ela essencialmente não precisa nem ser holder contínuo. Não precisa nem satisfazer isso daqui. Se ela for, ótimo, vale. Mas ela não precisa nem ser isso. É uma condição geral no módulo de continuidade da minha função. E a gente vai ver que isso aqui implica isso daqui. Tá? E aí a gente vai estar em condições de usar o teorema anterior. Então deixa eu anunciar aqui direitinho o teorema de hoje. Então vamos lá. Seja ômega, né, uma função, vamos botar aqui de Rn em R, né, se você quiser Rn menos a origem, não precisa definir na origem R, uma função homogênea de grau zero. Isso em C, se você quisesse, tá? Não tem problema não. Satisfazendo
fazendo as seguintes propriedades. Primeiro, vamos botar aqui ômega limitada. Segundo, que é a integral. Vou exatamente botar essas condições aqui. X' em Sn menos 1 dá 0. E terceiro, que satisfaz essa meu módulo de continuidade definido ali. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Para F pertencente a LP, vou definir o T de F como sendo, de novo, a integral, onde y é maior ou igual que epsilon, desse meu K. dy. Então, o nosso teorema de hoje é o seguinte. Primeiro é que existe uma constante Cp, né, que independe de epsilon, independente de F, tal que a Tf LP menor ou igual do que Cp FLP. Aqui o P é entre 1 e infinito, tá, gente? Segundo, mesma coisa, né? O limite T epsilon de F, quando o epsilon vai para 0, existe em LP. Tá? Vou chamar esse cara aqui T de F, esse limite aqui existe em LP. E esse operador assim definido satisfaz a mesma limitação. E terceiro, que talvez seja a nova adição, né? Isso aqui, na verdade, simplesmente segue do teorema anterior, uma vez que a gente provar, né, que essa condição de Gini implica essa condição número 2 aqui. Né? Mas a parte mais interessante é a próxima parte, que dá uma descrição da transformada de Fourier. Então, se F está em L2, então você tem que T de F chapéu de Xi é um M de Xi vezes F de chapéu de Xi, onde M é uma função homogênea de grau zero. E, portanto, eu só preciso definir ela na esfera. E para x, módulo de x igual a 1, eu vou ter que m de x, ou m de xi, se você quiser, é integral em Sn menos 1, pi sobre 2, sinal de x, escala y, mais log de 1 sobre módulo de x, escala y, omega de y, dy, de sigma y. Isso aí. Então, esse aqui é o teorema. Nessas três condições aqui, vale o teorema de integrais singulares, ou seja, você pode pegar o truncamento, definir. Obviamente aqui, olha que se você tiver pertencente, se você pegar uma F, aqui é 1 menor do que P, menor do que infinito, cada truncamento desse, obviamente, pertence ao LP', então isso aqui está bem definido. Né? Na verdade, a gente vai provar que esse operador T epsilon é limitado, de LP para LP, constante que não depende de epsilon. O limite existe na norma LP. Isso aí tudo vai ser consequência do teorema anterior, mas a novidade aqui é que eu consigo uma caracterização para a transformada de Fourier desses casos. Tá? Se você quisesse, você poderia pegar o núcleo da transformada de Hilbert,
1 sobre πx, botar aqui, né, e ver o que dá. No caso da transformada de Hilbert, você está em dimensão 1, é bem fácil encontrar isso daqui. A esfera, se o n é 1, o Sn menos 1 são 2 pontos só, é 1 e menos 1. É só botar aqui, o meu omegazão é simplesmente a função 1, quer dizer, 1 sobre π, no caso aqui. Aí você fica com 1 sobre π, faz a conta e vê o que dá. Deve dar I sinal. Essa parte aqui vai cancelar. Quer dizer, na verdade, deixa eu falar isso aqui de novo, né? Como eu estou dividindo por módulo de x a n, no caso da transformada de Hilbert, se eu divido por módulo de x, a minha ômega é o sinal de x, para ficar 1 sobre x. Então, a minha ômega é o sinal de x. Essa minha ômega de y é o sinal de y. Quando y é 1, vale 1, quando y é menos 1, vale menos 1. Então, essa parte aqui, que é par, cancela, e só sobra isso daqui. Tá? Então, aí você vai trocar esse 2, vai dividir por π, vai ficar aí sinal de x. Se o x for positivo, aí quando o y é 1, vai dar 1 π sobre 2. Quando for negativo, vai dar menos 1, vai dar menos 1 aqui, então vai dar i sinal de x. Então, isso aqui está de acordo com o que a gente sabe para a transformada de Hilbert. Muito bem, antes deixa eu apagar aqui, então vamos comentar aqui a prova. Prova. Então, eu vou dizer aqui que 1 e 2 seguem, né, do teorema anterior. Desde que a gente prove o quê? Desde que a gente prove essas 3 condições aqui. Né? Segue do teorema anterior. Se provamos essa condição estrela. Tá? Que são as condições do teorema anterior. O cancelamento segue do cancelamento da ômega na esfera. A limitação, B sobre x a n, segue da definição do meu K aqui nesse caso, tá? E do fato de que a minha sigma é limitada. Então, a única coisa que a gente deve provar é essa número 2 aqui. Tá? Então, devemos provar que, né, se eu definir o K de x como sendo ômega de x sobre x a n, eu tenho que provar que a integral, onde x é maior ou igual que 2y, k de x menos y menos k de x dx, que isso aqui é limitado. Isso aqui é limitado. Então, vamos ver como é que a gente faz isso daí. Como que provamos isso? Vamos escrever, né? Vamos escrever o que é que dá. Então, essa integral aqui é igual à integral, onde x é maior ou igual que 2y, de quem? Eu vou escrever, isso aqui é ômega de x menos y, sobre x menos y a n, menos ômega de x sobre x a n. Isso aqui dx. O que é que eu faço agora? Eu divido essa integral aqui em 2 partes. Eu vou pegar aqui, vou somar e subtrair a ômega de x sobre esse cara. Então, fica x menos y a n, vou ficar menos ômega de x sobre x menos y a n, dx, mais a integral. A outra integral é ômega de x, que multiplica 1 sobre x menos y a n, menos isso, mais 1 sobre x a n, dx. Tá? Então, somei e subtraí esse termo, ômega de x sobre x menos y a n. Tá? Vamos ver porque cada um desses dois aqui é limitado. Tá? Vamos dividir aqui em 2 partes. Vamos chamar esse cara aqui de 1, esse cara aqui de 2.
Na verdade, o 2 é simplesmente limitado por... Aí eu vou simplesmente sacar o ômega de x da integral, então isso aqui é uma constante b, integral em x maior ou igual que 2y. E esse cara aqui, vamos dar uma analisada nele. Eu afirmo para vocês que isso aqui é trocado. Aqui está menos, tá bom, então aqui está mais. Beleza, né? Afirmo para vocês que isso aqui é limitado. Ora, quando você tiver um integral desse tipo, gente, um dos primeiros truques para você, o primeiro truque, feeling que você deve ter é que você tem que usar uma certa homogeneidade aqui, tá? Então, se você está integrando onde x é maior que 2y, você poderia pegar, por exemplo, escrever o x como sendo módulo de y vezes um z. Tá? Só para ficar com a dilatação correta. Isso aqui se reescreveria como sendo, então, o quê? Integral b. Agora, se você trocar isso daí, fica simplesmente z maior ou igual que 2. Né? Essencialmente é trazer o y para ele ser 1. Né? Aqui fica... ficaria o quê? Ficaria... Se você botar o módulo de y em evidência, né? Ficaria z menos y chapéu. Deixa eu chamar o y chapéu o vetor unitário na direção y. Então, isso aqui ficaria 1 sobre z menos y chapéu, n menos 1 sobre z a n. Tá? Cadê o que aconteceu com o módulo de y a n, professor? Tinha aqui dividindo por módulo de y a n, e aqui tinha o dx. Né? O dx fica dz módulo de y a n. Corta em cima e embaixo, e aqui fica o dz. Então, essa integral essencialmente é exatamente igual, né? Se você trocar o y pelo y chapéu, que é... Né? O y está aqui, o y chapéu é o vetor unitário na direção do y. Tá? E aí você integra fora da bola de raio 2. Né? Que é a bola de raio 1, que é a bola de raio 2. Ora, essencialmente isso aqui é... Você pode rodar também, se você quiser. Então você pode supor sem perder a generalidade que o seu y chapéu é o E1. Tá? Então suponha... sem perda de generalidade, né? Se você trocar o z por uma rotação do z, que também não muda nada, que o y chapéu é o seu vetor unitário E1. Isso aqui, se vocês já viram, nem precisava fazer o que eu vou fazer, mas só para ficar claro. Então você está aqui integrando. Então, a integral desse tipo aqui é igual a integral onde z é maior ou igual que 2, e aqui fica 1 sobre z menos E1. É 1 é o vetor unitário, é 1, esse cara aqui, é 1. Você está integrando fora da bola de raio 2. Z menos E1 a n, menos 1 sobre z a n. dz. Por que isso aqui é finito? Bem, isso aqui é a integral onde z é maior ou igual que 2. Denominador é z menos E1 a n, vezes z a n. Em cima fica z a n menos z menos E1 a n. Bem, o z está longe da origem, não tem problema nenhum. Tá? O que eu afirmo para vocês é que, se você realmente expandir aqui o quadrado, né? Pegar z a n, escrever como z ao quadrado a n sobre 2, né? E o z menos E1, mesma coisa, z menos E1 a n sobre 2. Tá? Moralmente falando, o que eu estou dizendo é que se você pensa e olha isso aqui como binômio de Newton, é z a n, z menos E1 a n. O termo, quando o z é grande, o termo líder disso aqui é z a n. Tá? E esse cara cancela com esse. Tá? Então, o numerador, tá? Se você abrir isso daqui, eu quero só convencer para vocês que o numerador z a n menos z menos E1 a n, isso daqui é O grande de módulo de z a n menos 1. Onde a constante aqui implícita no O grande é uma constante universal, já que o z é maior ou igual que 2. Tá? Então, quando o z é pequeno, isso aqui é limitado. Quando o z é a partir de um z grande, você pode usar a limitação dada pelo binômio de Newton. Tá? E uma vez que você tem isso, a sua integral então é menor ou igual do que uma certa constante universal, onde z é maior ou igual que 2. Aqui em cima fica z a n menos 1. Embaixo, mesma coisa, né? Se o z é maior do que 2, isso aqui é maior do que z sobre 2 a n.
Então, embaixo, essencialmente, ZA2N. dz. Aí eu fico com ZAN menos 1 em cima, ZA2N embaixo, eu fico com N mais 1 embaixo, que é bom, que integra no infinito. Então isso aqui é menor ou igual a uma constante C. Tá? Então, o grande lance para você olhar isso é só essa estimativa aqui. Tá? Se vocês pensarem 5 minutinhos, vocês se convencem disso. Não, o E1 está parado, quando o Z é um vetor grande, o termo de primeira ordem aqui cancela. Só isso que eu estou dizendo. Isso prova a 2, a limitação do 2. Tá? Agora vamos ver um pouquinho mais refinado. Para eu vou querer avaliar o seguinte, eu vou querer avaliar quem é a projeção desses caras. Tá? Então você está aqui... Você pode fazer a mesma coisa, né? No 1 você pode fazer a mesma coisa. Né? Então vamos fazer aqui o mesmo argumento, se você quiser. Né? Você pode escrever o x como sendo módulo de y, z, né? E escrever o y como sendo módulo de y vezes y chapéu. Né? E aqui, como o numerador é homogêneo de grau zero, esses módulos de y não interessam. Tá? E aqui embaixo fica o módulo de YN cancela. Tá? Então, 2 é igual à integral, onde Z é maior ou igual que 2. Vamos dizer assim de novo. E aqui em cima fica Z menos Y chapéu, de Z. Aqui embaixo fica Z menos Y chapéu N. dz. E aqui tranquilo, né? Agora, de novo, por que isso aqui é limitado? Você pode supor, sem perda de generalidade, que o Y chapéu é igual a E1. Então, vou botar aqui o E1. Vou botar aqui o E1. Tenho aqui o meu E1, bola de raio 2, está aqui o meu E1, e o Z está lá fora. Tá? Então, eu queria, por exemplo, convencer vocês que... Está aqui o E1, está aqui o Z menos E1. Está bem aqui, se você quiser. Z menos E1. Está aqui o E1 e está aqui a projeção do Z menos E1. E está aqui a projeção do Z. Então, isso aqui é a projeção do Z, isso aqui é a projeção do Z menos E1, que é onde esses caras moram, né? Eu gostaria de convencer vocês que se o E1 estiver parado e o Z estiver muito grande, esse pedacinho aqui, ele é moralmente, no tamanho, esse pedacinho aqui é moralmente 1 sobre Z. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que Z menos E1, dividido pelo módulo de Z menos E1, menos Z sobre módulo de Z, em módulo, a distância entre esses dois vetores unitários, é moralmente 1 sobre módulo de Z. Moralmente, que eu digo é que é menor ou igual do que uma constante vezes o módulo de Z. Isso aqui é verdade pelo mesmo motivo aqui. Tá? Passo o denominador comum, Z menos E1, Z... E aqui multiplica Z, que multiplica o vetor Z menos E1, menos Z, que multiplica o tamanho de Z menos E1. E aqui eu quero convencer vocês que o termo de maior ordem cancela. O termo de maior ordem aqui é um vetor. O vetor Z cancela, que aqui é o vetor de Z quadrado, da ordem de Z quadrado. Né? Então, o que sobra nesse numerador aqui é da ordem de Z. Tá? E aqui embaixo eu tenho a ordem de Z quadrado. Então, isso aqui fica da ordem de Z. Então, esse numerador, isso aqui, em cima fica da ordem de Z, tá? O termo de maior ordem cancela, embaixo fica da ordem de Z quadrado. Portanto, dá isso daqui. Tá?
Aqui é um pouquinho mais sofisticado, quer dizer, nem um pouquinho, porque aqui era só números, né? Aqui é um vetor mesmo, tá? Esse aqui não tem maior problema, não. O que é que eu quero fazer? Tá. Então, uma vez que você tem isso aqui, essa integral aqui em cima, ela fica menor ou igual do que o quê? A integral, onde z é maior ou igual que 2. Essa parte de cima, já que esses dois vetores, eles distam c sobre módulo de z, isso aqui é no máximo o ômega de c sobre módulo de z. O ômegazinho de alguém era o sup das distâncias entre dois caras que distavam aquele delta. Então você tem o ômega de c sobre z, e embaixo aqui, bem, z menos E1 é comparável com z, já que o z é maior que 2. Então aqui você pode trocar por z a n. Vou botar uma constante aqui na frente, dz. Tá? Se eu usar coordenadas polares aqui, isso aqui ficou um c, integral de 2 até infinito, de ômega de c sobre r. Aqui eu tenho r a n, das coordenadas polares vai aparecer um r a n menos 1 em cima, então vai ficar r dr. Essa última integral aí, né, que a gente chegou, um c, integral de 0 a infinito, de ômega c sobre r a r dr. Aí você troca agora o c sobre r, chama de s. Então isso aqui vai ser... Não, desculpem, não é um 0 a infinito, não, é de 2 até infinito. Isso é importante. 2 até infinito. Então isso aqui é c. Agora essa integral aqui vai de 0 até onde? Quando o r é 2, o s fica sendo c sobre 2. Isso aqui é outro c, tá? São dois c's diferentes, aqui é um c' sobre 2. Todos esses c's aqui dependem só, ou são universais ou dependem só da dimensão. Aqui ficou ômega de s sobre o r é c sobre s, e o dr é ds sobre s quadrado, mais um c. De modo que s quadrado mata com s aqui, eu fico com ômega de s ds. Isso aqui é a condição de Gini. Isso aqui é a tua condição do teorema. Agora conserto B. Tá legal? Eu botei de 0 a 1, mas podia ser de 0 a 100, né? De 0 a 1 você limita pelo que a condição de Gini te dá, e de 1 até 100 você limita, porque o W é limitado, e limita pela integral de 1 sobre S. Esse C' aqui é universal, então esse B aqui só depende do C'. Só depende, ou é universal ou depende só da dimensão. Tá? Então pronto. Tá claro? Então o que a gente provou foi que as minhas novas condições sobre o meu ômega implicam as condições anteriores sobre o K, né? E o teorema vale. Tá? Agora eu gostaria de saber quem é a minha transformada de Fourier desse cara. Tá? Então isso aqui, isso prova a parte 1 e a parte 2. Né? Vamos começar a V3. Quero saber quem é agora a transformada de Fourier. Vamos investigar quem é TF Chapéu. Tem que ser esse cara aqui. Vou deixar ele anotado aqui, para eu não esquecer. Se a gente chegar a qualquer coisa que não seja esse cidadão, a gente para. Tá. Mas eu tô feliz que a galera botou o giz bom de novo, viu? Tu reclamou lá, Anderson? Foi mesmo, beleza, viu? Senti firmeza. Tu roubou aqui do lado, tá bom. Vamos lá. O que é que eu gostaria de fazer? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer
fazer o seguinte. Vamos tentar argumentar, né? Tentar argumentar por... Deixa eu fazer Quer dizer, a ideia a gente fazer é o seguinte, é você olhar para o TE. Eu vou ter que truncar duas vezes, né? Porque o meu TE aqui, quer dizer, o TE de F era F convolução com esse kernel KY, que era o truncamento longe da origem, né? Então aqui eu poderia pensar em fazer o TE de F chapéu é igual a F chapéu, KY chapéu. Tá? Então a ideia é você pegar esse cara aqui, você sabe que converge em L2 para um cara que você chamou de TF. Tá? Então a transformada de Fourier dele converge em L2 para o TF chapéu, pelo teorema de Plancherel. Tá? Então eu vou investigar esses KY chapéu e vou provar que eles convergem uniformemente para esse cara aqui. Antes de fazer isso, na verdade, você observa que o seu KY, se você só truncar perto da origem, se você só truncar pertinho do zero, esse seu KY está em L2. Legal, ele está em L2, então o KY chapéu é bem definido, está em L2, só que cria um problema computacional. Para você computá-lo, quer dizer, você vai estar avaliando a transformada de Fourier de uma função L2, não dá para você simplesmente fazer a integral e fazer o negócio pontualmente. Então é conveniente para a gente não só truncar perto da origem, mas truncar por um eta aqui do infinito. Tá? E agora sim, se eu truncar, chamar TY eta, KY eta, truncando perto do zero e perto do infinito, mandando depois o epsilon para zero e o eta para infinito, agora sim, esse cara vira uma função L1, eu posso de fato calcular a transformada de Fourier dele explicitamente, tá? E vamos ver o que acontece com esse cara aqui. Tá? A nossa expectativa é provar que eles são uniformemente limitados, independentemente do epsilon e do eta, né, que convergem pontualmente para essa função aqui. É só isso que eu tenho que provar, que eles são uniformemente limitados, daí eu vou conseguir usar o teorema da convergência dominada para cá, e no limite, esse cara aqui vai ser o produto desse com o limite desse. Se eu provar que o limite pontual é essa função, eu vou ter provado meu resultado. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui bem claramente para todo mundo, para ficar registrado no nosso vídeo. O que é que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Defina KY eta como sendo K de x, né? Se y é menor ou igual que módulo de x, que é menor ou igual que eta, e zero, caso contrário. Tá? Então, a afirmação são duas coisas que eu tenho que provar. Primeiro, que K de epsilon eta chapéu é uniformemente limitado, independente de epsilon ou eta. Essa é a primeira afirmação. E a segunda afirmação é de que K epsilon eta chapéu de x converge pontualmente para m de x. Tá? Uma vez estabelecido isso, eu acabo. Por quê? Porque o meu F, convolução com K epsilon eta, converge em L2 para P de F, quando o epsilon vai para zero, quando o eta vai para infinito. Tá? E esses caras aqui, quer dizer, na verdade, essa transformada de Fourier deles, a transformada de Fourier desse cara aqui, esse cara que está uniformemente limitado, sempre limitado por um constante B. Então você pode usar o teorema da convergência dominada para garantir que isso aqui vai para um limite, e o limite é f chapéu vezes o limite pontual desse cara, do exame de x. Então as transformadas de Fourier vão para
T chapéu de F, que é igual a F chapéu de X, M de X. As transformadas de Fourier vão para esse cara. Você pode... Pronto, isso aí vai provar que a minha transformada de Fourier é exatamente igual a esse carinha aqui, como eu queria. Tá claro? Aí você pode, antes até disso, né? Quando você mandar o eta para infinito, do jeito que você está definindo, quando você mandar o eta para infinito, você prova que esse cara aqui vai pontualmente para o t epsilon. Tá? Você mandando o epsilon para zero agora, isso vai pontualmente para o t de f, se o epsilon for numa subsequência adequada. Tá? Então esse cara aqui, quando o eta vai para infinito e depois quando o epsilon vai para zero, por subsequências adequadas, se você quiser, esse cara aqui vai pontualmente para o t de f. Tá? A transformada de Fourier dele, que é esse cara aqui, vai em L2 para o T chapéu de F. Vai L2 para o T chapéu de F, por quê? Simplesmente se você passar a diferença e usar o teorema da convergência dominada. Então, esse cara vai transformar a L2 para esse cara aqui. E agora, como é que eu concluo que esse cara tem que ser... agora acaba, né? Isso aí que eu queria provar. Você já sabia que esse cara aqui convergia em L2 para o T de F. Muito bem. O que é que eu quero fazer? Afirmação 1. Exato, né? Mas, na verdade, a gente vai essencialmente, para provar o 2, a gente vai provar 1 de novo. Tá? Porque o que eu quero fazer, então vamos provar isso daqui. O que eu tenho que fazer é simplesmente... o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente, vamos ver quem é o meu K epsilon. K epsilon eta chapéu de X. Vou escrever isso aqui como uma integral em Rn. Não é em Rn, vou botar aqui o y só entre epsilon e eta, é elevado a menos 2 pi xy, vezes quem? Vezes o meu ômega de y sobre yn ty. Então é isso que eu quero. Deixa eu transformar isso aqui em coordenadas polares. Deixa eu chamar o x igual a R, eu vou fazer como o livro faz, chamar o x igual a Rx' e o y igual a Rzinho Y'. Tá? Com x' e y' pertencentes à esfera. Sn-1. Então eu acho que ele faz uma coisa assim. Então isso aqui vira integral. Onde o meu Rzinho varia agora, o Rzinho varia de epsilon até eta. Vai ficar aqui menos 2 pi i. E agora vocês me ajudam aqui. Rzinho, x' escalar y'. E aqui fica o ômega, que é o mesmo, é homogêneo, ômega de y'. Aqui fica R'N. Sobre R, dr. Espera aí. Tenho integral de 0 até epsilon disso daqui, eu tenho que integrar na esfera, né? Então, tenho que integrar isso daqui na esfera Sn-1, blá, 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 blá.
isso aqui, d sigma y' dr. Deixa eu trocar, que vai ficar mais conveniente se eu trocar. Desculpem aqui, me permitam fazer isso aqui. Eu vou integrar primeiro em S(-1) integral de y até eta, dr d sigma y'. Pronto. Ponto 1. O que mais que eu quero fazer? Então, vamos ver o que aparece aqui. S(-1) integral de y até eta. Deixa eu isolar a parte real e a parte imaginária. Então, a parte real é cosseno de 2π r r'zinho x' y' sobre r. Né? E a parte real fica mais i seno de menos i seno de 2π r' x' y sobre R. Eu acho que vai ter uma pequena diferença no final, porque o Stein, nesse livro em particular, e só nesse livro, ele usa a transformada de Fourier com o mais aqui, tá? Em vez de usar com o menos. Então, essa fórmula que eu botei para vocês aqui, quando eu fiz a transformada de Hilbert aqui, com a minha transformada de Fourier, menos 2πi, o símbolo da transformada de Hilbert dava i ou dava menos i, sinal? Vocês lembram? Dava menos i, né? Então, exatamente, porque na dele vai dar i, vezes o sinal, na minha com menos, vai dar menos i, tá? Isso aí são detalhes. Um sinal, só um sinal entre amigos, né? A gente fica só entre nós. Então tá, mas vamos começar com menos aqui, a gente tem que encontrar então, a gente deveria encontrar menos aqui, tá, gente? Vamos só mudar aqui o enunciado, deixa eu botar um menos. Vamos ver se a gente consegue. A ideia era chegar a isso e depois pegar d sigma de y'. Muito bem. O que é legal? Aqui eu vou tentar mandar o r para zero infinito. Tá? Seno de alguém, seno de r sobre r, não tem singularidade na origem. Cosseno tem. Tá? Então esse cara a princípio está ok, esse cara aqui não está ok. Né? Cosseno, quando o rzinho vai para zero, vai ficar cosseno de zero sobre r, vai essencialmente dar 1 sobre r que vai divergir. Então aqui eu tenho que usar o cancelamento da minha ômega. Tá? Por sinal, desculpem, a ômega ainda está integrando aqui fora. Então aqui tem um ômega de y', d sigma y'. Tem que usar esse meu cancelamento da ômega em y'. Então aqui eu poderia, por exemplo, subtrair um outro cosseno. Um cosseno de 2π r'zinho, por exemplo. Estou subtraindo uma coisa que não depende do y', portanto, quando eu integrar em dy', isso aqui vai ter média zero. Então, estou simplesmente somando zero a minha integral. Tá claro? Muito bem. Então, vamos analisar essas duas partes separadas. Tá? Então, a parte imaginária e a parte real. A parte imaginária, gente, ela é a integral em Sn-1 de quem? De integral de y até eta, seno. É menos isso daí, né? Mas vamos só avaliar essa integral aqui. 2π r'zinho, x', y' sobre r dr. E aqui depois vai ter o ômega de y', d sigma de y'. D sigma, para ver se eu escrever d sigma, é a medida de superfície. Isso deve estar claro para todo mundo. Observe o que acontece com essa integral aqui de dentro. Tá? Essa integral aqui de dentro ela é boa no seguinte sentido. Isso aqui é uma integral de seno de t sobre t. Tá? Toda vez que você tem a medida dr sobre r, essa medida é invariante por dilatação. Tá? Toda vez que você tiver dr sobre r, você pode trocar sem medo de ser feliz. Esse 2π r'zinho, x', y', e chamar isso aqui de t. E essa integral aqui fica a integral de seno de t sobre t dt. E aqui é ômega
y' d sigma de y'. Só que agora os limites de integração mudaram, tá? Então, eu vou botar aqui só para ficar claro, y' e eta', que são... Quer dizer, na verdade, não é bem isso, porque depende do sinal desse cara. Se x' com y' for positivo, isso aqui está igual. Se ele for negativo, eu tenho que trocar o sinal. Então, na verdade, é tudo isso daqui vezes o sinal de x escala y. Isso vai entrar, né? Então, deixa eu botar aqui direitinho. Então, isso aqui é igual a isso. Deixa eu deixar aqui dentro. Então, tá aqui sinal de x', y', ômega de y', d sigma de y'. Tem razão. Obrigado. O que eu quero dizer para vocês é que essas integrais aqui, não importa quem sejam y' e eta', são uniformemente limitadas. Elas são uniformemente limitadas. Tá? Então, isso daqui é uniformemente limitado. Tá? Não em módulo, obviamente, mas a integral de A até B, de seno de t sobre t, é uniformemente limitada. Como é que você vê isso? Bem, você pega essa integral, se você quiser, né? Você usa aqui de 0 a 1, de eta' até 1. Essa integral aqui perde para a integral de módulo, de seno de t sobre t, dt. E seno de t aqui, sei lá, de 0 a π sobre 2, se você quiser. Seno de t é menor do que t, então isso aqui é menor ou igual do que a integral de y' até π sobre 2 de 1. Tá? E de um certo número, sei lá, π sobre 2 até eta', você usa integração por partes. Seno de t sobre t, isso aqui seria seno de t... cosseno de t sobre t, menos cosseno de t sobre t, π sobre 2 até eta', mais a integral de cosseno de t sobre t quadrado. Integração por partes. Pronto. Agora esse cara aqui é absolutamente limitado, e esse cara aqui também é uniformemente limitado. Tá? Você divide em duas partes. Então esse cara aqui é uniformemente limitado, portanto eu posso, quer dizer... Então, isso aqui sempre perde para uma constante universal C, né? Como o meu ômega é limitado, isso aqui é módulo 1, a integral é Sn, toda essa integral aqui é uniformemente limitada. Tá? Então são duas coisas. Uma, provar que ele é uniformemente limitado. Então isso aqui é a parte imaginária da transformada de Fourier, provamos que é uniformemente limitada, independente de epsilon e eta. E além disso, no limite, o que a gente está fazendo é provando esses dois caras aqui ao mesmo tempo, né? Estou vendo que é uniformemente limitado e já vou avaliar o limite. Quem é que é isso aqui no limite? No limite isso aqui dá teorema da convergência dominada. Posso passar o epsilon' para 0 e o eta' para infinito, sem problema nenhum. Dá integral de 0 a infinito, sem t sobre t, dá π sobre 2. Então vamos lá. Então isso aqui dá integral em Sn menos 1, de π sobre 2, sinal de x', y', ômega de y', d sigma de y'. Tá? Lembra que aqui tinha um menos i. Tá? Então vou botar aqui esse menos i. E isso aí a gente vai recuperar a parte imaginária do meu multiplicador. Tá? Lembrando, né, isso aqui depende um pouquinho da definição da transformada de Fourier. Eu estou usando a minha transformada de Fourier com menos. O Stein, em geral, ele usa sempre com menos, mas nesse livro é o único livro onde ele usa com mais. Tem uma troca no sinal aqui. Você vai trocar um sinal um pouquinho da transformada de Hilbert. Se você esquecer alguma coisa, não tem problema, eu sempre esqueço. É importante você ser consistente com o que você define, para um pouquinho e pensa e vê o que é que acontece. Então tá, isso aqui é a primeira parte. Agora a segunda parte, a gente tem que fazer a mesma coisa, só que avaliar uma soma desse tipo aqui. Né? Provar que é uniformemente limitada e ver o que é que acontece no limite. Então, agora é a parte real. A parte real você tem... A parte real, gente, você tem uma integral assim, integral em Sn menos 1, me ajudem aqui, epsilon, eta, aí de novo, cosseno
2π, Rzão, Rzinho, Y' menos cosseno de 2π, Rzão, Rzinho, sobre R, dr, e isso, ômega de Y' desse sigma de Y'. Essa integral aqui, de novo, você pode trocar agora eu queria avaliar essa integral aqui. Provar que ela é uniformemente limitada e que ela converge para esse cara aqui. Nesse caso, rapaziada, o que é que eu vou fazer? Vou dizer moralmente para vocês como é que faz isso aqui. Vou passar para vocês avaliarem isso daqui na lista de exercício, mas eu vou já dizer para vocês como é que faz, para vocês já terem o nome. Então aqui, na verdade, você quer avaliar uma coisa desse tipo, certo? Integral de epsilon até eta, de uma certa função h de AR menos h de BR sobre R. Certo? Então são duas afirmações. Primeiro eu afirmo que isso aqui é uniformemente limitado, e segundo eu afirmo que isso aqui converge para vamos ver para quem converte. Converte para o H de 0, acho que é aqui log de A sobre B. Módulo de A sobre B. Algo assim. Vamos já ver o que é que dá isso daqui. Então, o lance para você fazer isso é você pegar uma integral. No nosso caso aqui, a função H é cosseno de 2π Rzão vezes esse produto escalar. Né? O R é o meu R aqui, o resto é o A, esse cara, o resto é o B. Então, isso aqui você decompõe em duas, epsilon até eta, H de AR, R, dr, menos a integral em epsilon eta, H de BR, R, dr. Deixa eu deixar minha fórmula aqui. O lance é você trocar a responsabilidade aqui de dentro para cá para fora, para os limites de integração. Então você muda, a medida dr sobre R. Pode trocar aqui sem medo de ser feliz, a dilatação, dilation invariant, troca aí a R por T, só que agora eu fico, quando eu boto a R igual a T, o T varia de epsilon A até epsilon eta. Desculpa, até eta A. E essa segunda, a mesma coisa, é H de T sobre T, dt, só que o T varia agora de epsilon beta até eta B. Tá? Vamos supor, como é o caso aqui, vamos supor que o A é menor do que B. O módulo de A é menor que o módulo de B. Tá? Então isso daqui fica o quê, gente? Você tá com duas integrais. Tá? Você está integrando a função h de t sobre t, só que aqui você tem o zero. O primeiro intervalo de integração é de epsilon a até eta a, e o segundo intervalo é de epsilon b até um certo eta b. Tá? Então, você está integrando esse pedaço menos esse. Tá legal? Esse pedaço menos esse. O que você quer fazer é, você tira a parte comum, obviamente. Tá? Então, isso aqui o que me sobra é a integral de epsilon a até epsilon b, de quem? Dessa primeira, de h de t sobre t. Tá? Essa primeira aqui é que estava com mais, essa segunda estava com sinal menos. Então, essa primeira parte está com sinal mais, essa daqui menos a integral de eta a até eta b, h de t sobre t. dt. Tá? Tudo bem, agora por que isso aqui é uniformemente limitado? Vamos pensar agora, só no caso do...
vamos pensar só no caso do cosseno, né? Se a minha H for um cosseno, isso daqui fica então o quê? O cosseno é limitado por 1, tá? Então isso daqui fica sendo limitado pela integral de 1 sobre t de epsilon a até epsilon b. Então fica sendo limitado pelo log de b sobre a, módulo, se você quiser. Tá? E essa segunda parte, se for cosseno, aí fica cosseno de t sobre t, de eta a até eta b. Você pode usar a mesma integração por partes aqui que a gente fez, só que agora de 1 até infinito, digamos assim, vai ser limitado por uma constante. Tá? Então essa integral aqui ela é limitada por um C1 log de b sobre a mais um C2, uniformemente limitado. Por isso daqui. Tá? No nosso caso, quem é o b sobre a? Esse cara aqui é o b, esse cara aqui é o a. Então aqui tem um x escalar y. Então essas integrais aqui, no nosso caso, são menores ou iguais que C1 log de 1 sobre x escalar y mais um C2. Né? Eu ainda tenho que provar que isso daqui é integrável contra o meu pedaço que falta. Tá, gostaria de provar que isso aqui é integrável contra o meu pedaço que falta. Mas de fato é, né? De fato é porque a integral em Sn-1 de C1 log de 1 sobre xy escalar mais C2 contra o pedaço que falta, ômega de y' d sigma de y'. Por que isso aqui é limitado? Bem, a segunda parte é limitada porque ômega é limitado. E a primeira parte tem uma singularidade aqui, né? Quando o x' está parado. Quando o y' for perpendicular ao x', isso aqui vai dar zero, mas essa singularidade é muito simples, tá? Ela não é suficiente para poder acabar com a raça desses caras aqui. Né? Essencialmente porque quando você pode usar coordenadas polares para fazer uma redução ainda, se você tiver uma integral em Sn-1 de uma função f que só depende do produto interno, x escalar y, d sigma de y', só depende do produto interno com um certo vetor fixo, isso aqui você decompõe coordenadas polares, isso aqui é a medida da esfera Sn-2, vezes a integral de menos 1, você parametriza esse cara aqui, chama de t, f de t, 1 menos t quadrado, n menos 3 sobre 2, se eu não me engano. Então aqui você vai ter f de t, log de 1 sobre t é integrável perto do zero, né? Aqui só vai te ajudar, a não ser, se o n for maior que 3, isso aqui só te ajuda, se o n for 3 dá 0, se o n for 2 dá 1 meio, 1 sobre raiz de t vezes log de 1 sobre t ainda é integrável perto da origem, não tem problema, se o n for 1, isso aqui dá problema, mas se o n for 1 você faz direto. Se o n for 1 você vai lá na fórmula e faz direto, porque só são 2 pontos, né? Se o n for 1, Sn-1 só são 2 pontos, você faz direto. Você não vai usar essa fórmula aqui, que senão você vai estar se metendo em encrenca. Tá? Então, moralmente, esse cara aqui, no caso de cosseno, é limitado por isso aqui, que é integrável. Portanto, é uniformemente limitado. Essa é a primeira das duas partes. E no limite, o que acontece? No limite, vamos ver o que acontece no limite com isso daqui. Tá? Quando o epsilon vai para zero e o eta vai para infinito. Tá? No caso do cosseno, gente, né? No caso quando h é cosseno, quando eu vou passar na lista, eu vou passar isso aqui nessa forma com h, dando algumas condições sobre h que vai garantir que esse resultado vale em geral. Mas no caso do cosseno, essa integral aqui, se você usar a integração por partes, ela vai para zero. Tá? Ela fica uma coisa desse tipo aqui, né? Se os meus limites de integração estão indo para infinito, essa primeira aqui tem um t embaixo, vai para zero, essa segunda aqui tem um t quadrado, vai para zero. Então, integração por partes, essa segunda componente aqui, ela vai para zero. E a primeira parte, você está integrando de epsilon a até epsilon b, h de t sobre t. Você não pode concluir que isso aqui vai... professor, os limites aqui vão para zero, então isso aqui vai para zero. Não, não é verdade. Né? Porque essa primeira parte, ela fica integral de epsilon a até epsilon b, de h de t, você tem que matar a singularidade. Você soma e subtrai h de zero. H de t menos h de zero,
mais h de 0 sobre t dt. Agora sim, se h tiver uma derivada, que é o caso do cosseno, por exemplo, se h tiver uma derivada, isso aqui é limitado por h' vezes t. Né? Corta o t, fica só h', se a h' for limitada, essa frase foi boa, se a h' for limitada, né? De epsilon a até epsilon b está indo para zero. Então esse pedaço aqui está indo para zero, por convergência dominada, se a h' for limitada. E esse segundo pedaço, gente, dá um log, né? Então isso aqui dá h de 0 vezes o log de t avaliado de epsilon a até epsilon b. Então daqui que é importante ver que não só esses dois caras vão para zero, mas é importante ver o quociente desses dois caras. Apesar dos dois estarem indo para zero, esse epsilon, quando eu boto log de epsilon b menos log de epsilon a, isso aqui cancela, né? Então isso aqui dá h de 0 log de b sobre a. Tá? Então é daí que surge o meu log de b sobre a. Então aqui eu estava errado, aqui era log de b sobre a. Tá? Aqui você tem que fazer os casos separados, né? Se o a e b tiverem o mesmo sinal, se o a e b tiverem sinais trocados, porque vai aparecer, na verdade, log do módulo de b sobre a. Tá? Então faça um pouquinho diferente. O caso onde a tem um sinal e b tem outro sinal, você faz um pouquinho diferente. Tá? No caso do cosseno não interessa, mas no caso do H geral. Tá? Então, no nosso caso vai aparecer, né, esse cara aqui é o B sobre A, vai aparecer um sobremódulo vai aparecer exatamente esse cara aqui. Tá? Na forma. E o H de 0, no caso do cosseno, é 1. Tá? Então só aparece esse cara aqui que é o log de B sobre A. Tá? Isso aqui completa a nossa forma. Tá legal? Poxa, isso aqui era só metade da aula que eu queria dar hoje. Eu queria fazer a outra metade, que era o resto do capítulo. Mas então, quando for na quinta-feira de tarde, então, encerramos essa parte. Fica aqui a fórmula, se vocês precisarem. Não adianta memorizar isso daqui. Poucas vezes você vai usar tendo que memorizar isso daí. Então, eu não quero que você memorize. Eu só quero que mais importante do que memorizar é entender por que isso aí é igual a essa fórmula, o que a gente fez, né? Sempre lembrando esse truque de que se a singularidade do zero não está presente, eu posso simplesmente limitar por cima. Se eu tiver singularidade do zero, eu sempre posso usar o meu cancelamento. Né? E lembrar que nessa fórmula aparecem algumas integrais interessantes e de interesse geral. Né? Integrais desse tipo aqui são coisas refinadas. Assim. A primeira vez que eu vi isso daqui, a primeira vez que a pessoa vê, você tem que parar e pensar um pouquinho. Eu já quis dar uma ideia para vocês de como é que funciona, mas de qualquer forma eu vou botar um exercício um pouquinho mais geral do que isso na lista. Em dimensão 1, todo operador, invariante por translação, invariante por dilatação, que é limitado em L2, é um múltiplo da transformada de Hilbert. Isso. Exato. Isso é um teorema. Né? Então pronto. Então na próxima aula a gente faz o final desse capítulo, do capítulo 2, integrais singulares. O próximo teorema vai falar um pouquinho sobre operadores maximais associados a integrais singulares. Em vez de pegar agora o limite, quando o epsilon vai para zero, eu vou pegar o sup, fixado o x, vou pegar o sup para algum epsilon, o sup onde aquele cara foi atingido em epsilon, vamos considerar esse operador maximal, né, e vamos provar que esse operador maximal é do tipo 1 fraco e pp forte. E mais uma vez, como a gente fez no teorema da diferenciação de Lebesgue, limitação LP, limitação 1 fraco para operadores maximais implicam convergência pontual. Né? E aí a gente vai tirar o resultado que esses operadores T epsilon de F não só convergem para T de F na norma LP, mas convergem também pontualmente. Tá? Cenas para o próximo capítulo, quinta-feira, 5 da tarde. Então, vocês não podem nem reclamar que dá para vocês assistirem o jogo do Barcelona.